Olá, queridos alunos do Legale, estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso assunto, né? Nossa aula de hoje, Lei Maria da Penha, e nós vamos retomar então os pontos, né, que estávamos abordando então sobre a Lei Maria da Penha, né? Falamos então sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, né? A forma como ela veio compor o nosso cenário jurídico, né? A proteção, quem a Lei Maria da Penha protege, né? Falamos da polêmica que surgiu, né? Quando foi criada a Lei Maria da Penha, que alguns entendiam que ela seria inconstitucional, né, alegando que protegia somente mulheres, e realmente, Lei Maria da Penha só protege as mulheres, né, seja ela do sexo biologicamente falando, né, como mulher, ou aquela que cumpre um papel social de mulher, né, e essa questão da violação, né, do princípio da igualdade, ela foi superada, né, justamente por quê? Porque Lei Maria da Penha, o STF entendeu que não é inconstitucional. A Lei Maria da Penha, ela veio como uma ação afirmativa, como nós falamos na última aula, justamente para proteger os desiguais, né? Nós temos que tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. Então, a ação afirmativa, ela veio como Lei Maria da Penha, justamente para igualar esses direitos que estavam em desnível, né? Então, ela trouxe uma inovação incrível em relação aos crimes praticados contra as mulheres, e ela está aí nos protegendo e sendo cada vez mais aprimorada, né? Para proteger aí na luta, né? Em relação à proteção da mulher. E quem cumpre um papel social de mulher também é protegida, né? E o sujeito ativo da violência também pode ser do sexo feminino. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um casal, né? Duas mulheres se relacionando como um casal, e uma delas faça o papel de homem e a outra o papel de mulher, né? Ainda que aquela, sendo fisiologicamente mulher, venha agredir a outra, ela pode, né, ser, então, enquadrada na Lei Maria da Penha. Então, o sujeito ativo pode ser do sexo feminino, não há nenhum problema, tá? E aí a gente tem, na Lei Maria da Penha, os tipos de violência, né? Quais são os tipos de violência que são abordados pela Lei Maria da Penha? Nós temos algumas lá, o artigo 7º da Lei 11.340, né, de 2006. Então, nós temos, primeiramente, a violência física, né? A violência física, todos nós sabemos, é aquela em que se pode ver, é aquela que deixa marcas, né? É aquela em que estamos acostumados a presenciar muitas vezes, né? Seja no noticiário da TV, seja na própria família, né? A violência física, ela é aquela que está diante dos nossos olhos, né? E depois nós temos lá a violência psicológica, que é uma violência, gente, tão grave quanto a violência física, tão ou mais grave do que a violência física. Porque a violência psicológica, ela é aquela violência velada, né? É aquela violência que não se vê, é aquela violência que se perpetua, que está entranhada nas relações, né? Então, qual exemplo poderíamos citar de violência psicológica em relação à mulher? Inúmeros, né? Aquela mulher que é menosprezada pelo marido, que é chamada de burra, que coloca aquela mulher para baixo, aquela mulher que sofre com o próprio preconceito do marido, né, no âmbito doméstico, aquela mulher que sofreu pornografia de vingança, né? O que é pornografia de vingança?
Pornografia de vingança é aquela situação em que muitos casos, né, acontecem do homem não aceitar o fim do relacionamento, e aí ele pega fotos íntimas que foram tiradas entre o casal, quando, né, estavam em harmonia, fotos ou vídeos íntimos, e acaba postando aí nas redes, na internet, né? E a mulher, ela acaba sofrendo um preconceito muito grande por conta dessas questões, né? Tivemos um caso em que o marido não aceitava o fim do relacionamento e ele simplesmente pegou alguns vídeos que tinha com a mulher, com a esposa, vídeos que foram consentidos na época, que eram vídeos íntimos só dos dois, e ela trabalhava numa multinacional, né, numa empresa, no mundo corporativo, e ele enviou através de e-mail, no e-mail corporativo da empresa. Ou seja, esse e-mail ele rodou todos os setores, né? Todas as empresas, todas as pessoas da empresa acabaram tendo conhecimento sobre esse vídeo. E isso trouxe um abalo psicológico muito grande para a mulher, né? Fez com que ela, inclusive, tivesse que sair da empresa, né? Isso acontece em escolas, em universidades, né? Então, essa é uma violência psicológica seríssima, muito grave, né? Porque mexe com o psicológico e muitas vezes a violência psicológica ela é difícil de ser identificada. Muitas mulheres não sabem que estão sofrendo uma violência psicológica, né? Elas acham que o marido fala aquilo porque ele bebeu, ou porque ele é assim mesmo, porque é o jeito dele, né? Então, é difícil para a mulher, às vezes, identificar essa violência, né? Então, por isso que nós temos que estar sempre muito atentos, né? Porque, às vezes, a mulher, ela não consegue identificar essa violência e isso se perpetua, né, ao longo do tempo. E nós tivemos casos aí muito complexos, né? Eu fiz parte da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, da UAB, né, na gestão 2019-2021, o qual nós tivemos à frente de tratamentos psicológicos para mulheres vítimas agredidas, né? E nós tomamos conhecimento de muitas histórias. E muitas delas nos procuravam, querendo fazer o tratamento psicológico, porque estavam em constante sofrimento, mas elas não conseguiam identificar a violência que elas estavam sofrendo. Elas sabiam nos relatar. E pelos relatos delas, a gente percebia o quanto ela estava sofrendo, então, psicologicamente com aquela situação vivenciando com o marido, né? Então, a violência psicológica, ela é tão grave quanto, né? E tivemos um caso, né, que até a título de exemplo para vocês, em que o marido brigou com a mulher e ele quebrou a dentadura dela. Vejam, a gente está falando de algo que tem a ver com a estima da pessoa, né? Com a autoestima da pessoa. E ela não tinha mais dinheiro para comprar uma nova dentadura. Então, quer dizer, isso trouxe isso foi uma violência psicológica muito grande para essa mulher, né? Que não necessariamente por causa da dentadura em si, mas pelo fato do que aquilo caracterizaria para ela, o sofrimento que aquilo caracterizaria para ela. Ela não podia trabalhar porque ela estava sem os dentes, né? Então, é uma violência psicológica, né? Então, nós temos inúmeras formas de violência psicológica, né? Que podem ser identificadas, né? Então, desde o menosprezo, o xingamento, a humilhação, humilhar a mulher na frente das pessoas, ou mesmo só quando estão no casal, né? Então, esse tipo de violência é uma das mais difíceis até de se identificar e, ao mesmo tempo, muito nocivas, né? Tem algumas mulheres que não conseguem sair do ciclo de violência, né? Por conta do tempo em que estão sofrendo ali violência psicológica, né? Depois nós temos a violência sexual, né? Que é aquela violência em que, ainda que o casal esteja casado, o não é não. Em qualquer situação que a mulher for obrigada ou coagida a ter relações com o seu companheiro, ela está sofrendo uma violência sexual,
né? Então, não importa que ela é casada, que ela mora junto, enfim, ela tem que ter a sua opinião e a sua vontade preservadas, né? Então, violência sexual acontece muito, né, dentro do âmbito familiar, e não só no âmbito familiar, né, fora do âmbito familiar também, né? E temos a violência patrimonial, né? A violência patrimonial também é uma forma interessante de violência. É aquela violência o qual o marido, ele acaba usando todo o dinheiro da mulher, ele suja o nome da mulher, abriu uma empresa no nome da mulher, sujou o nome dela, ou ele percebe que vai se separar, ele já vende um carro que estava no nome dele, né? Então ele começa, ou ele pega o salário dessa mulher e utiliza, né? Quando ela chega com o salário, ela tem que entregar para esse homem, né? Violência patrimonial também pode ser caracterizada quando o homem, com ciúmes, pega o celular da mulher e joga na parede, né? Ou quando ele quebra um computador dela, né? Quando ele quebra um carro, né? Tudo isso, gente, é uma violência, além de psicológica, obviamente, a psicológica eu acho que ela está em todas, né? Na física, na sexual, na patrimonial, além de ser uma violência psicológica, é uma violência patrimonial. Nós tivemos um caso no nosso grupo, né, de mulheres, né, quando a gente estava lá na comissão da UAB aqui de São Bernardo do Campo, em que a mulher era médica, mas ela disse que não conseguia, ela nunca tinha dinheiro, porque todo o salário dela acabava indo para as mãos do marido, que gastava, que comprava outras coisas, e ela, o dinheiro que ficava nas mãos dela não dava para ela fazer nada, então ela nunca tinha dinheiro para fazer nada. E ela tinha medo de falar para ele isso. Por quê? Porque já estava psicologicamente abalada, envolvida na situação, né? Então ela não conseguia sair daquele ciclo de violência patrimonial, né? Então vejam a violência patrimonial como funciona nesses casos, né? E ela nos procurou ajuda justamente para tentar sair desse problema, né? Dessa situação. E uma outra violência que tem lá na Lei Maria da Penha é a violência moral, né? A violência moral, ela está ligada ao quê? A dignidade, a honra dessa mulher. Então, a mulher, quando ela tem a sua honra ferida, né? Quando o homem publica fotos nuas da mulher ou vídeos, além de ser uma violência psicológica, também uma violência moral, né? Tudo aquilo que fere a dignidade dessa mulher, né? Então, claro, hoje nós temos o artigo 318-C do Código Penal, que em 2018 veio tipificar essa conduta, né? De qualquer forma, a Lei Maria da Penha, ela proíbe essa violência moral, né? Essa violação da moral da mulher, né? Da dignidade, da honra, né? Então, é comum que às vezes nós tenhamos algumas dessas violências juntas. A psicológica, como eu disse a vocês, que eu acho que está implícita em todas elas, né? E a violência moral, né? Que é tudo aquilo que retira a dignidade da mulher, né? Tudo aquilo que fere a honra dessa mulher, né? Então, esses são os 4 tipos de violência que nós temos, então, na Lei Maria da Penha, né? Coloquei aqui um caso de violência psicológica, né? Para a gente ter uma ideia, uma cliente que procurou nosso escritório, ela encontrava-se em tratamento de depressão por força das agressões verbais do marido, né? Então, muitas vezes a mulher ela entra em depressão, ela começa a tomar remédios antidepressivos, né? Ela fica numa situação em que ela acaba adoecendo realmente por conta então da violência psicológica, tamanha é a potência da violência psicológica, né? É como eu disse, é tão grave ou mais do que uma violência física, né? E a violência sexual, o marido que obrigava a mulher a ter relações sexuais, né? Então, hoje nós temos o crime de importunação sexual, que está no artigo 215, né? Do Código Penal, 215-A, né? E aquilo não é não, ainda que sejam casados. Quando a mulher não quer, não quer.
né? Então, a violência sexual, ela pode estar acontecendo dentro de casa. Então, é uma das formas de violência que nós temos lá na nossa Lei Maria da Penha. Tá bom, gente? Nós vamos encerrar esse bloco e no próximo bloco, então, a gente continua falando mais um pouquinho aqui da Lei Maria da Penha para vocês. Tá bom? Até mais, então.